Beltrame? Boa tarde a todos. Opa! Desculpe aí o atraso. Sem problema nenhum. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Gilberto, Bertrand? Tudo bem, Tudo Gilberto? Tudo tranquilo, graças a Deus. Prazer em conhecê-los. Igualmente, Eduardo. Sem problema nenhum. Estão todos ouvindo bem? Sim. Vamos? Vamos. Espera que tem retorno. Pronto. Agora sim. Bom, então, vamos começar. Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais uma live nossa. Para seguir as próximas, convido a todos a curtir nossa página. Hoje o assunto será sobre consequências sociais e perspectivas também do Covid, sobre as populações vulneráveis e as ações do setor privado. Temos a honra de ter hoje um painel prestigioso de amigos. Temos o Eduardo Leite, que é diretor do presidente do Instituto de Segurança Humana para a América Latina e Caribe, secretário executivo e secretário-geral do COPLAD, que é o Programa de Instituto Latino-Americano das Nações Unidas, e foi secretário-geral do Fórum Mundial de Segurança Humana na América Latina, Agenda 2030 da ONU. O Eduardo é também advogado, mas aí não vou contar tudo o que você faz, porque são muitas coisas. Temos o Dr. Gilberto Ururai, que é amigo de longa data, médico há 40 anos, com longa atuação em medicina preventiva e carioca. Em 1990, criou a Medrio Checkup, que hoje é o líder brasileiro em check-up médico e decorado da medalha da Academia Nacional da Medicina da França. Gilberto é também autor de 3 livros e de centenas de artigos médicos publicados pela mídia brasileira, tendo como objetivo a prevenção no setor da saúde. Temos também o Alexandre Loures, que foi sócio fundador da Loures, trabalhou na Folha de São Paulo e em várias agências de comunicação, tendo se especializado no setor de consumo e varejo. Você foi diretor de comunicação da Ambev e após a aquisição da Loures pela FSB, você entrou no quadro dos sócios da agência da FSB Comunicação, que é o maior grupo de comunicação da América Latina, que também tem uma forte atuação na parte de inteligência de mercado e de tendências. E eu, como representante da La France au Cœur, vou moderar o debate, pois vocês que são os que estão sabendo do assunto e vocês que têm a palavra hoje. Então, queria começar pelo Eduardo Leite. Eduardo, está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Tá. Gostaria que possa fazer um panorama global, se possível, das consequências sobre as populações vulneráveis e o papel do Instituto, principalmente no Brasil, mas não somente, já que vocês atuam em toda a América Latina e os Caribes. Pode ser? Rapidamente vou fazer uma introdução, mesmo porque a questão da segurança humana, a implementação, sobretudo, da segurança humana, é uma temática muito recente. A primeira definição e conceito que foi feito foi no ano 2000, pelo então secretário-geral Kofi Annan, quando ele disse que a segurança humana ela era indispensável justamente para poder buscar um mundo melhor. E, naquela mesma oportunidade, já lançou metas do milênio,
que as pessoas não entendiam exatamente como é que ia funcionar essa questão das metas do milênio, mas ele abria o século XXI justamente nesses primeiros 15 anos, de 2001 até 2015, para que os 194 países pudessem debruçar para saber exatamente que, em 2016, como é que seria o segundo ciclo, né, das metas do milênio, como é que o mundo reagiria em relação, inclusive, às questões de pandemias que poderiam surgir nos próximos anos, como, de fato, já surgiu o Ebola, já surgiu o SARS, ou seja, durante todo esse período. Quando o Kofi Annan fez essa primeira definição sobre segurança humana, o governo do Japão imediatamente assumiu essa temática e montou um comitê justamente para poder estudar e se aprofundar. No final de 2003, chegaram a uma conclusão, e essa conclusão foi levada para a Assembleia Geral das Nações Unidas, mas, basicamente, o extrato retirado da segurança humana ela vem de 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que fala justamente com relação à questão que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, enfim. Então, basicamente, a questão da segurança humana ela está embasada, primeiro, num mundo melhor, evidentemente, e, segundo, com relação às bases já definidas em 1948 com a Declaração Universal. Muito bem, em 2015 nós tivemos a Assembleia Geral, onde aprovou 169 metas, e dessas 169 metas nós temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 2018, 2014 nós fizemos as metas do milênio com um evento em São Paulo, e a cada 5 anos nós fazemos um evento. Em 2018, 2014 não, 2013, e 2018 nós fizemos a segurança humana para a América Latina, né? Então, o Instituto ele já tem 20 anos de existência, completou agora em dezembro. Evidentemente, teve algumas modificações, algumas adequações, até para poder adequar a agenda das Nações Unidas. E o Instituto, hoje, até 2018, ele era um Instituto de Segurança Humana do Brasil. Nesse evento de 2018, o secretário-geral, o professor Yukio Takasu, que é assessor para direitos humanos, para segurança humana do secretário-geral das Nações Unidas, pediu para que nós pudéssemos ampliar essa implementação da segurança humana. Então, de 2018 para cá, nós ampliamos o nosso escopo, sobretudo o nosso trabalho, que envolveu não só a América Latina, que são 19 países, pelo qual eu sou secretário-geral do COPLAD, que é o Comitê Permanente para a América Latina de Prevenção de Crime, ligado ao Instituto Latino-Americano das Nações Unidas, com sede na Costa Rica, e passamos a fazer toda a gestão, a partir de 2018, a gestão e a implementação da segurança humana na América Latina e no Caribe, que são 34 países. Então, basicamente, 34, que na verdade são 35. Só que um país, como tem 54 pessoas, uma ilha, né, uma ilhota, tem 54 moradores, essa ilha não é considerada no programa da segurança humana para a América Latina e Caribe. Então, aqui é uma explanação. Hoje eu estou, inclusive, na sede da chancelaria, que faz toda a parte de relações internacionais para a América Latina, e estamos agora nos preparando para 19 e 20 de outubro, fazer o evento no Equador, que vai falar sobre a questão da segurança humana e direitos humanos. Eu acho que, com isso, consigo, na verdade, fazer uma introdução com relação à função do Instituto, do Programa das Nações Unidas voltada para a prevenção de crime e, evidentemente, a implementação da segurança humana ligada diretamente à Unidade de Segurança Humana das Nações Unidas, com sede em Nova York. É isso. Bom, com relação à questão, essa introdução com relação ao Instituto e a ação dele. Com relação à questão dos impactos quanto à Covid, evidentemente, o mundo vai continuar a mesma coisa, ou seja, vai continuar o mesmo. Mas, entretanto, eu penso que o impacto no ser humano ele tem sido violento e, por essa razão, hábitos vão mudar, né? O valor que hoje nós damos à vida humana, ela será outra a partir do momento em que
passarmos por essa pandemia. Já tem previsão, inclusive, que outras pandemias virão. E a percepção que nós temos é que o Covid ele veio para ficar, assim como a influenza, assim como outros vírus vieram e ficaram. Então, eu acredito que hoje nós vamos ter que fazer uma adequação, uma readaptação para que nós possamos, na verdade, viver com segurança, viver, sobretudo, essa questão da globalização, evidentemente, vai ter um choque que nós estamos percebendo. Eu fico muito feliz porque a Organização Mundial da Saúde, ligada, que é um braço das Nações Unidas, vem dando orientações, e orientações acertadas, sobretudo essa questão do isolamento social, justamente para não propagar com maior rapidez, como nós temos feito. E a OMS, eu tenho absoluta certeza, a ONU também vai sair muito engrandecida depois dessa pandemia, porque as pessoas têm que se conscientizar de que o valor humano ele está acima do valor da segurança nacional, que até hoje o que se investe em segurança nacional e pouco se investe na segurança humana, evidentemente, hoje nós percebemos claramente que, com esse impacto que nós estamos sofrendo, o mundo vai mudar, o ser humano vai ter que, obviamente, se readaptar a uma série de questões. Perfeito, obrigado. Depois vamos entrar em detalhes, mas acho que aí será mais na versão de um debate sobre esses aspectos de mudança, de globalização, de segurança e da crise social que já existe, mas que vai a nosso parecer, piorar bastante, já que a gente está só no início dessa crise econômica, não? Gilberto, que corte seu microfone. Como gostaria que você pudesse, sei que você fez um artigo há 2 dias, aliás, bem interessante, sobre estresse nesse momento de pandemia. Gostaria que você possa falar qual é a sua visão desse momento, do seu lado médico, enquanto a sistema de saúde, enquanto a consequências psicológicas, como as pessoas estão lidando com isso, e qual é a sua visão das próximas semanas e meses? Enfim, o que eu tenho observado, lido, estudado, participado de encontros, é uma doença nova, é um vírus novo, e, na realidade, sabemos também que não tem tratamento, embora o mundo busque esperança, toda hora surge uma linha nova, foi lá a hidroxicloroquina, o antiviral Remdesivir americano, enfim, e outros tantos virão, várias pesquisas mundo afora, em busca de uma solução. Uma surpresa para o mundo, uma surpresa para todos nós, gerando muito medo, gerando incertezas e gerando também, e tristemente, morte. Mas o vírus nos aprende, nos ensina todo dia. É um vírus, como a gente tem observado, frágil, né? Vamos dizer, se comparado ao influenza, menos agressivo. É um vírus extremamente democrático, atinge todas as camadas da sociedade. E 2 coisas chamaram a atenção: a idade daquela vítima e suas comorbidades. Foram 2 fatores bastante impactantes ao longo dessa pandemia. Vamos observar que também não é questão de país rico ou país pobre. Da sociedade. Idade e comorbidade. Se pegarmos a população do norte dos Estados Unidos, que é o país que mais sofre vítimas, né, é o país mais rico em comorbidades. É o país da obesidade, do diabetes, da hipertensão, né, e estamos lá beirando os 90 mil mortes. E se olharmos também um Japão, uma ilha com 125 milhões de habitantes,
um povo extremamente educado, disciplinado, um país de longevos, em que 35% da população japonesa são idosos, e nós encontramos até agora algo em torno de 600 mortes, a diferença é muito grande. Tá? Então, de novo, 2 dados são fundamentais: idade e comorbidade. Pegarmos o norte da Itália e compararmos o que está acontecendo com o sul, parecem 2 países diferentes. Nós temos hoje, na Itália, algo em torno, proximamente, a 30 mil mortes, absoluta maioria na periferia de Milão, uma população, 18%, em torno de 27 milhões de idosos, 0,6% dessa população está sendo vítima do Covid. Enfim, 2 dados, repito, nos chamam a atenção: idade e comorbidade. É um vírus, repito, democrático, não está vinculado à riqueza de um país, tem a ver, eu acredito, sim, com alguns hábitos ou culturas diferentes. Vamos voltar para o Japão, em que as pessoas não se cumprimentam, cerrando as mãos, usam no dia a dia máscara, enfim. E não é surpresa, visto a agressividade frágil do vírus, né, como eles se encontram. Isso é a minha visão da coisa. Veio para ficar? Sem dúvida veio para ficar. Será mais um. Houve a hipótese de ter sido um vírus criado? Eu não acredito, jamais. Foi tese do Luc Montagnier, membro, inclusive, da Academia Francesa de Medicina. Nobel, foi um dos descobridores do vírus da AIDS. Ninguém tem a ganhar com a criação ou com a disseminação de um vírus como o coronavírus. Não acredito. Entretanto, acredito sim que veio para ficar e algo vai surgir, seja um tratamento clínico, seja uma vacina. Breve teremos uma solução, como foi recentemente para o H1N1, que matou mais que o coronavírus, e mata até hoje, né? Mas para o H1N1 já existe a vacina. Enfim. Outro dado que me chama a atenção muito, e hoje vendo aí as televisões internacionais, maiormente as europeias, já começam a ver em vários países. Eu vi manifestação na Alemanha, na Suíça, na Áustria, contra o rigor do isolamento. Esse isolamento está sendo algo endemasiado, sem nenhuma dúvida, porque lá se vão 2 meses, as pessoas confinadas dentro de suas casas estão transmitindo o vírus e muitas pessoas estão saindo de suas casas diretamente para os hospitais em estados graves. Domingo passado eu internei 3 nessa condição e os 3 já estão nos respiradores. E eu questiono a rigidez desse isolamento. Está sendo cruel para a saúde dos indivíduos, para a saúde mental dos indivíduos. Eu nunca vi tanto caso concomitante de pânico, de ansiedade, de níveis de estresse elevados, de burnout, de arritmias cardíacas, de infartos. No final das contas, se houver no mundo estatísticas para essas condições de saúde, nós vamos ver que o confinamento terá matado muito mais pessoas. Sem falar da economia, né? Porque eu não vejo saúde de qualidade sem uma economia retaguarda dando respaldo. Tá? Essa é a tônica do artigo que eu lhe mandei, Bertrand, a propósito do estresse do isolamento. Perfeito, Gilberto. Vamos passar para o Alexandre. Alexandre. Olá, Bertrand. Olá, Alexandre. Bom, Olá, Eduardo, Gilberto. Queria que você falasse um pouco nesse momento. Vamos falar das políticas públicas, do que está sendo feito,
temas de controvérsia, isolamento, não isolamento, tal tipo de tratamento, tal outro tipo de tratamento, e das perspectivas a nível da crise social, mas uma das coisas que a FSB está monitorando constantemente é a evolução, obviamente, a nível de números do Covid, e também a atuação que está sendo bastante importante, e acredito que é fundamental, todas as doações que estão sendo feitas, a atuação do setor privado. Gostaria que você pudesse conversar sobre isso, depois a gente vai entrar mais num bate-papo. Obrigado. Antes de falar especificamente da atuação do setor privado, eu queria chamar a atenção para um fenômeno de neurociência. A gente sabe que é o seguinte, o fator preditivo do cérebro da sociedade, do ser humano, ele está hoje quase colapsado, porque, de fato, é muito difícil entender o que vai ser o amanhã. Todos os nossos padrões que a gente estava acostumado a lidar, eles estão sendo colocados em xeque, porque a gente está, de fato, numa situação muito peculiar, né? Quando o nosso fator preditivo ele está reprimido, o nosso fator cognitivo ele se aflora. O que acontece com isso? A gente está hoje ressignificando uma série de relações, uma série de valores. A gente está ressignificando nossa relação com o Estado, com as marcas, com a família, com a sociedade. Então, o mundo inteiro está num processo grande de ressignificação. O mundo inteiro não, né? A parte do mundo que está tendo capacidade, possibilidade de fato de parar e de ter algum tipo de isolamento social, etc. e tal. Porém, mesmo quem está ali no dia a dia tem um aspecto de medo muito grande, porque não está conseguindo fazer o seu isolamento social. E aí, sem entrar no detalhe se é a política correta ou não, e sim com a consequência que ela causa, tem um medo muito grande, né? Em todas as pesquisas que a gente vê, o fator medo é uma coisa incrível. Então, quando você tem uma ressignificação muito grande associado ao medo, você tem que entender que a gente vai sair desse episódio, né, com outro tipo de visão a respeito das instituições, a respeito das empresas, a respeito do Estado, a respeito da família. Então, como que se dá esse processo? Esse processo, primeiro, ele foi iniciado num período de muita formação de informação, né, muitos dados, muitos estudos, um fenômeno que em comunicação a gente chama de whiteout, que é mais dado do que a capacidade de processar o dado, né? E causa tanta confusão quanto blackout, que é a ausência de dado. Então, a gente tem um público hoje confuso, um tanto paranoico, né? O Gilberto falou aqui dos orientais que não se tocam, nós latinos somos mais propensos ao toque, e esse tipo, isso aí foi construído ao longo dos anos, e que esse negócio está em xeque, né, completamente. Então, muita informação, processo de ressignificação, paranoia e dúvida ao mesmo tempo, é um caldo de cultura em que as empresas estão inseridas. Qual que é o papel da empresa? Qual que é o papel do setor privado nesse ponto? Essa crise, essa pandemia, não trouxe nada de novo para a gente. Na verdade, ela acelerou muitos processos que já estavam em curso. Se você for analisar o que as empresas falam de propósito, de sustentabilidade, ela era um pouco um chavão, né? Uma coisa até muito chata de ouvir. E de fato, quando você ia verificar, em muitos casos, pouco reais, né? Qual que é o conceito clássico de sustentabilidade, né? É geração de valor
econômico, social e ambiental ao mesmo tempo, né? A empresa, ao longo do tempo, ela tem que gerar valor, ela tem que não prejudicar o ambiente em que ela vive, nem a sociedade em que ela está inserida, né? Pelo contrário. Só que isso aí era uma coisa que estava meio acadêmica, eu acho, assim, estava um pouco, muito no discurso, era uma coisa que tinha entrado muito no chavão, no lugar comum, etc. e tal, e hoje a gente está vendo que ela veio para a realidade. Quando você enxerga hoje as grandes empresas que são representantes fundamentais do seu elo de produção, preocupadas com as outras cadeias do elo produtivo, que se elas não existirem, ela própria não existirá, isso é sustentabilidade. Quando ela está preocupada que a sociedade em que ela está inserida pode não ter recursos para continuar tendo relações comerciais com ela, como ela tem, de fato, isso é sustentabilidade. Quando ela está preocupada, como o Dr. Gilberto comentou, né, e eu coloco aí o ser humano, obviamente, como ambiente, com consequências de saúde mental, as empresas estão preocupadas, de fato, né? Então, o que a gente tem visto hoje? Vou fazer o recorte aqui de Brasil, né? As empresas, de fato, aceleraram essa atuação em relação à sociedade, né? E não estou falando só das questões de doação, isso é muito conjuntural, mas eu estou falando em programas, em compreensões mais perenes e que vão ter consequências ao longo do tempo, né? Então, para a gente citar aqui, a gente está aqui numa comunidade francesa, para a gente citar aqui alguns exemplos, né? Se a gente for olhar a Engie, o que ela fez? Ela doou energia para L'Oréal fabricar álcool gel e doar, né? Se você for olhar o Carrefour, o que ele fez? Enquanto está todo mundo demitido, ele contratou 5.000 pessoas. Ele congelou todos os preços dos seus produtos de marca própria. E, além disso, anunciou uma doação muito grande de alimento, né? Então, só para a gente falar de alguns exemplos, né, de empresas que se preocuparam com a manutenção da saúde social, com a manutenção da saúde ambiental e com a manutenção da saúde econômica, que passa pela cadeia. Essa crise, diferente da crise de 2008, não é uma crise de liquidez, é uma crise de supply chain, né? A gente teve uma quebra de supply chain. Foi no coração do capitalismo. As empresas estão com um problema porque, à medida em que parte do mundo está parado, a gente tem um problema de demanda, as empresas estão paradas, né? Então, isso aí é conjuntural, né? E a sociedade acordou para uma coisa importante, que eu acho que isso aí vai ser um legado. As empresas são importantes. As empresas são absolutamente necessárias para a saúde da população. Tem uma pesquisa do Cantar Ibope que mostra que as pessoas estão mais interessadas em ouvir as empresas, mais interessadas em ouvir as marcas com quem tem relação. E estão entendendo que produtos e serviços são mais do que produtos e serviços. Porque as pessoas que se perguntavam ontem o que essa marca pode fazer por mim, ela está perguntando hoje o que essa marca pode fazer para a sociedade, pode fazer para o todo, né? Isso aí não vai parar. Isso não vai parar. Mais uma vez, isso não era novo. Isso era um caminho que já vinha sendo construído em alguns países, por exemplo, como a Alemanha, absolutamente desenvolvido. Mas ele não estava desenvolvido, não estava distribuído equanemente pelo globo. E agora, está havendo um catch-up, né? Esse gap está sendo fechado. E eu acho que é o seguinte, que eu tenho uma oportunidade muito grande para as empresas, elas, de fato, se conectarem com seus públicos de interesse, né? Seus públicos-alvo, ou stakeholders, ou como você queira chamar, porque estão todos eles em transformação. Olha o governo. O governo, naturalmente, ele vai, como já foi dito aqui, a globalização vai sofrer um revés. As pessoas vão querer investir numa cadeia produtiva local. Haja visto que hoje ela está na mão da China para comprar respirador, né? As pessoas vão querer... o nacionalismo vai estar mais em voga. E aí,
eu não digo que o nacionalismo é o nacionalismo burro, né? E aí falo mais uma vez, aqui para a comunidade francesa. A França e o Brasil têm uma relação maravilhosa, né? E é uma relação de simbiose muito grande, né? E as empresas francesas que estão aqui são empresas investidoras. Então, não vai contra esse acordo bilateral, jamais. Mas em algumas cadeias, todos os países vão querer nacionalizar mais. O Estado vai estar maior, mais interventor, né? Aquela velha frase do Milton Friedman, né? Que na crise somos todos keynesianos, né? A sociedade civil organizada, ela vai estar muito mais fiscalizadora se as empresas estão falando o que fazem de fato, né? O final daquela história do storytelling ou story doing, vou comunicar aquilo que eu faço. O público interno de uma empresa, ele ganha outro relevo, né? À medida que os postos de trabalho são mais escassos, a necessidade de pertencimento é muito maior, né? E você só vai construir reputação por intermédio do seu público interno, que é um público legítimo para falar a respeito da sua atividade. E, principalmente, as empresas vão ser cobradas muito porque elas fazem, mas não é só fazem conjunturalmente, assim, agora, mas também pelo que elas continuarão fazendo. Porém, vai haver aquela questão, o que você, empresa, estava fazendo no período da pandemia? E tem muitas empresas que estão colocando a cabeça embaixo da terra como avestruz. Vai pagar um preço muito caro. Vai pagar um preço muito caro. Por fim, para passar a palavra de novo para o Bertrand, e a gente continuar esse debate, uma reflexão. A globalização foi a narrativa global dos últimos tempos que permitiu o desenvolvimento, né, dos organismos multinacionais, que permitiu a gente entender que a gente estava no mundo plano, que permitiu que a gente rompesse muitas barreiras, e que foi uma narrativa global comum, todos tivemos. E é muito claro que hoje essa narrativa, e aí eu não estou entrando no mérito se ela é positiva ou não, ela tem sofrido um certo ataque, né? E a gente, como humanidade, a gente vai ter que buscar uma narrativa comum que nos guie. E a gente não tem. O que a gente tem visto dos estados, dos países, é uma preocupação muito local, é um olhar muito para o seu próprio umbigo, né? Então, qual será essa narrativa que a humanidade terá que colocar além do globalismo, né? E aí, eu deixo aqui, por final, essa seguinte provocação. Será que se a gente tivesse sendo atacado por alienígenas, como naquela conversa entre o Reagan e o Gorbachev, que algum jornalista levantou e falou, olha, se em plena Guerra Fria, se vocês tivessem sido atacados por alienígenas, vocês se juntariam? Eles falaram, sim, lógico que nos juntaríamos, né? E agora a gente tem 2 alienígenas muito grandes nos atacando, né? Um deles é a própria Covid, né? E outro é essa grande a questão ambiental, né? Do aquecimento global. Será que a gente vai conseguir ter uma narrativa para além do globalismo? Aí eu fico para o professor Eduardo, para além da globalização, uma narrativa que vá unificar a sociedade e que seja capaz de ser uma narrativa comum para ajudar a gente a ir contra tanto a questão sanitária quanto a questão ambiental. As empresas acordaram para isso e tem um ponto de inflexão. A sociedade, os governos e os mecanismos multilaterais também tiveram? Bertrand. Acho que a palavra é com Eduardo agora, que você provocou ele. Bom, eu queria só fazer algumas ponderações em relação à questão do que o Gilberto colocou, tá? Evidentemente, acho que nenhum país do mundo estava preparado para poder enfrentar essa pandemia. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, nós sabemos que o sistema de saúde a nível mundial ele estava em frangalhos, ou seja, estava fragilizado
como nós pudemos observar, ou seja, do país mais desenvolvido daquele menos desenvolvido. Ou seja, isso é uma coisa, para mim, me parece que é uma régua única. Nós percebemos que todos, obviamente, alguns países um pouco mais fragilizados e outros um pouco menos, mas uma constatação nós fizemos. Ou seja, o sistema de saúde ele vai ter que, na verdade, ser repensado. Porque daqui para frente, outros vírus, outras pandemias virão. Tá? A questão do isolamento social, que, de uma certa forma, a gente fala isolamento de uma forma muito genérica. Tá? E é importante nós abordarmos duas questões. Primeiro, o isolamento social. Ou seja, são poucos os locais que nós tivemos o lockdown, aí, ou seja, que tivemos, na verdade, um fechamento total. E a outra questão é o distanciamento social. Hoje, se você pegar o Brasil, por exemplo, nós estamos num isolamento social misturado com um distanciamento social. Evidentemente, só que o que acontece? As pessoas elas não estão preparadas, talvez agora um pouco mais, uma semana elas aprenderam, 2 semanas elas aprenderam, principalmente o Brasil, a América Latina, de que algumas questões vão ter que ser repensadas e vão ter que ser impostas, como, por exemplo, a utilização da máscara. O Gilberto colocou muito bem, fez uma diferença, fez uma relação entre a questão dos Estados Unidos e a questão do Japão, que é um dos países, talvez o país mais disciplinado que existe a nível mundial. Ou seja, lá eles já utilizam, lá eles não têm o toque, lá, na verdade, o cumprimento, na verdade, é diferente, o distanciamento social já é algo que faz parte, que é institucional. A criança já começa a aprender desde criança, desde a primeira infância, ela já começa a construir. Então, isso que nós vamos ter que repensar, que talvez o Alexandre colocou como uma provocação. Alexandre, respondendo a sua provocação, que eu acho que o valor vai ser completamente diferente, é evidente que nós vamos ter que, na verdade, a humanidade ela vai se unir, mas com algumas restrições. Esse conceito de globalização de forma sem nenhum limite, isso efetivamente nós vamos ter que estabelecer protocolos. Hoje mesmo pela manhã eu estava conversando com um sociólogo e nós estávamos falando sobre isso, ou seja, a necessidade de estabelecer protocolos. Hoje, as empresas, se você pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático, até para responder para o Alexandre, que focou muito essa questão econômica e essa reengenharia que as empresas vão ter que fazer, porque muitas empresas estavam naquela coisa, não, eu faço parte, eu tenho um programa de sustentabilidade, mas o faz de conta, ou seja, na verdade, ela não se mergulhou para poder fazer, eu tenho que contribuir com a humanidade. Ou seja, eu não posso mais tratar as causas humanitárias de forma invisível. Ou seja, na verdade, você vai ter que assumir. Então, hoje pela manhã, eu estava conversando com um sociólogo e veio muito uma questão de protocolos. A segurança humana está pautada em 7 pilares, que fala sobre segurança econômica, segurança da saúde, ambiental, fala sobre a cidadã, comunitária, jurídica, política, fala sobre uma série de... São 7 pilares que cada pilar desse nós vamos ter que, na verdade, estabelecer protocolos. Se você pegar, por exemplo, a questão turística, ou seja, acabou. Né? Não tem turismo hoje no mundo, não existe turismo no mundo. Agora, os Estados Unidos começou a pensar em reabrir a Disney, alguma coisa, mas de uma forma bastante controlada. O Japão, agora, essa semana aqui, reabriu aí a questão também de alguns entretenimentos, algumas questões. Então, evidentemente, nós vamos ter, e nós já estamos estabelecendo protocolos de uma forma natural, ou seja, de uma forma natural. Então, eu sei quais são as restrições que eu preciso, qual é o meu compromisso com a sociedade, qual é o meu comportamento com a sociedade. Esses valores vão modificar, evidentemente. Agora, a questão que o Gilberto colocou, eu tenho plena consciência desse impacto que você vai ter na questão econômica e financeira no país. O país já vai ter que ser redesenhado economicamente e financeiramente. Por quê? Além da fragilidade da saúde, nós percebemos que há uma fragilidade muito grande a nível econômico e financeiro.
no mundo inteiro isso. No mundo inteiro. Alguns países vão sofrer muito mais. Então, eu acho que essa reengenharia que vai ser feita pelas empresas, que elas vão ter que, na verdade, saber qual é o compromisso que ela tem com a sociedade, qual é o compromisso que ela tem com as causas humanitárias, que não pode... é inadmissível aceitar 25 mil moradores de rua na cidade de São Paulo, ou seja, todas essas questões elas vão ter que ser repensadas. Elas vão ter que repensar. Aliás, eu sempre uso um ditado que o paciente melhora com a atenção. Esse é um dos ditados que eu sempre utilizo. O que nós vamos ter que dar é atenção para esses pacientes. E cada um de nós somos um paciente. Nós estamos de passagem. Alguns não vão passar por essa pandemia. Nós sabemos muito que já ficaram. Tem mais de 300 mil pessoas que já perderam a vida e muito mais pessoas que perder ainda, porque existe ainda um impacto dessa questão muito grande pela frente. Ainda nós não chegamos no ápice da pandemia, principalmente na América Latina, e nós sabemos disso. Então, o que eu penso é o seguinte: primeiro, são os protocolos que nós vamos ter que estabelecer. Protocolos esses, protocolos com relação à saúde, protocolos em relação às economias, protocolo, repensar essa questão da globalização. É evidente que esse valor do patriotismo ele vai se acender, já, na verdade, já tem um outro valor. Eu acho que eu quero levantar aqui uma discussão muito interessante, que, aliás, não fui eu que levantei. Quem levantou, na verdade, foi o professor Thomas Stels, que é ministro da Áustria, foi embaixador da Áustria, foi assessor especial do Ban Ki-moon, foi secretário de Desenvolvimento Social, um homem muito, eu diria que com uma estratégia muito aguçada. Hoje ele é reitor da Academia Internacional Anticorrupção, e ele disse para mim uma coisa muito, muito interessante, que saiu um artigo recentemente. Qual é o valor que nós temos da segurança nacional, que os países colocavam tanto valor nisso, tantos investimentos, e qual é o valor, quais os investimentos que foram feitos em relação à questão da humanidade? Ou seja, então a gente percebe claramente, a nível mundial, o país que dá valor para os seus cidadãos e aqueles que não dão valor para os cidadãos, ou seja, aquilo que... Então, eu acho que é uma mescla. Eu concordo com o Gilberto, concordo com o Alexandre. Eu acho que a questão do isolamento social ele tem que ser... Eu não diria que hoje nós temos que fazer flexibilizar essa questão de isolamento social, mesmo porque não existe o isolamento social absoluto. Não existe. Hoje, se você for em qualquer lugar, você sai de carro, você vê que tem 50% das pessoas ainda estão transitando pelas ruas, né? Você tem 50%, você tem uma economia hoje funcionando ela de uma forma muito restrita, mas as pessoas já se redesenhando, fazendo uma reengenharia nos seus negócios. Então, tudo isso. Agora, para mim, eu acho que a primeira preocupação, concordo com o Gilberto quando ele fala que nós vamos ter um impacto na questão psicológica. Nós vamos ter muitos problemas psicológicos daqui para frente, muitos traumas, muitas pessoas vão morrer em função das causas e efeitos, né, dos efeitos em relação a essas questões. Então, assim, só para fazer um panorama geral, o que nós precisamos, na verdade, é saber qual é o valor da vida humana. Esse é o ponto principal. E qual é o valor que nós vamos atribuir às questões econômicas e financeiras a nível mundial. Tá? Eu estou pensando aqui de uma forma mundial, ou seja, mas nós sabemos que, por exemplo, nós não tivemos um impacto da pandemia de Covid-19 na África. Você imagina se nós chegarmos com força, se a Covid chegar com força na África, o impacto que vai ocorrer é violento, ou seja, então... Então, talvez era isso que eu queria colocar, e eu devolvo aí a palavra para fazer as considerações. Eu posso falar, Bertrand, só um minutinho sobre a África. A pandemia começou na Ásia, China, foi para a Europa, veio para as Américas, não passou na África. Se você olhar o mapa das pandemias, você vai ver qualquer um dos países, maiormente os países da África subsaariana. Você vai ver a quantidade muito pequena de vítimas do Covid. Por quê?
Lá atrás, no início da nossa conversa, nós falamos de 2 parâmetros que saem fortes dessa pandemia: a idade e as comorbidades. Na África, se você pegar e estudar a expectativa de vida, por exemplo, de um homem angolano, em pleno século XXI, é de 50 anos. Então, não existe idoso. É muito pouco idoso. E o vírus, está claro a incidência para nós em relação ao idoso. Isso me chamou muita atenção. Pode pesquisar aquele país com um pouquinho mais de vítimas, no norte, a Argélia, no sul, a África do Sul. Um pouquinho mais. O resto são 5, 10, 15 por país. Gilberto, tem algo de subnotificação também ou é só essa questão da faixa etária? Não acredito, não acredito. Eu acho que em cada país desse você tem representantes do OMS, entendeu? Ou em cada continente, enfim. Mas é fato, entendeu? A expectativa de vida tem um papel muito grande. Eu acabei de falar aqui desses 2 parâmetros. Então, o que é a minha conclusão em relação ao Brasil? Em relação ao Rio de Janeiro, nós vamos ver muito mais vítima em Copacabana do que numa favela, do que numa rocinha. Por quê? Porque na rocinha não tem idoso. O idoso não consegue subir todo dia e descer a rocinha, não consegue conviver com tantos fatores adversos à saúde. Em contrapartida, Copacabana é um bairro altamente povoado por idosos com comorbidades, que vão sair de suas casas diretamente para os hospitais. É o que está acontecendo no norte americano. Não é como eu vi que esses 2 fatores são muito importantes. A gente já viu isso na Europa, nos países mais velhos, como você falou, a gente está vendo isso nos Estados Unidos. A meu parecer, retomando um pouco o que falou o Alexandre também e todos vocês, está claro que a gente vai mudar de modelo de sociedade, de modelo de capitalismo e de geopolítica também, porque esse processo, como falou Alexandre, acelerou várias tendências, também nas relações norte-sul do globo. Também, quando Alexandre falava da necessidade para as empresas se repensar e do olho do cliente, estamos assistindo também à primeira pandemia mediática. Sem dúvida. Sem dúvida. Ou seja, temos hoje em todos os países canais de informação 24 horas que, para eles, é uma... para preencher a grade de programas e de notícias o tempo inteiro. E isso também, Gilberto, com certeza aumenta essa sensação de medo, não? Que também o Alexandre falou. As pessoas não importam ligar a televisão em casa. Acho que também está claro que o jeito de se pensar o sistema de saúde nesses 20, 30 últimos anos, que basicamente estava, que seja por governos de direita ou de esquerda, tanto faz, estavam à base de cálculo Excel, ou seja, a saúde se transformou num produto e hoje se transformou numa necessidade. Então, mesmo se o vírus não tem uma alta taxa de morbidade, hoje o maior problema desse vírus é a falta de sistema de saúde no mundo inteiro que possam atender tantos pacientes ao mesmo tempo. E para voltar sobre a fala de Alexandre e passar a palavra para ele, você falou de mudanças de empresas, mas para as empresas mudarem, as empresas vender, precisam de clientes. E hoje a gente está vendo
uma crise econômica que ainda não chegou e acredito que hoje poucas pessoas têm consciência do que vem para frente. Antes desse call, a gente falava do Stéphane, do Carrefour, que é presidente da Câmara Francesa. As projeções dele só para o Brasil são 25, 30 milhões de pessoas sem emprego para o mês de setembro, outubro. A gente está muito longe disso atualmente, e a Europa, que está saindo desse período de confinamento, por exemplo, o Airbus hoje anunciou que ia suprimir 10.000 postos de trabalho. Então, como vocês três veem, diria, a fase 2, se posso chamar assim, ou seja, o governo brasileiro fez uma medida que acredito que seja unânime, dos R$600 para quase 53 milhões de pessoas, que traz comida na mesa das pessoas, que traz segurança física para todos, mas isso vai durar um tempo, não vai durar para a vida toda. Muitas empresas hoje não vão reabrir, e o cenário social é bastante assustador. O que vocês acham dessa nova realidade que não vai começar quando a gente vai levantar o confinamento ou autorizar a circulação? Vai começar 2, 3 ou 4 meses depois disso, ou seja, o novo mundo econômico ainda nem está perto de aparecer, mas vai aparecer. Mestrano, eu queria colocar um ponto aqui a respeito da tua pergunta, que é o seguinte: a gente obviamente tem setores da economia muito mais afetados, né? Normalmente aqueles que não têm caixa, né? Que tiveram que parar suas atividades, e a gente está indo aí para o terceiro mês, e a empresa tinha caixa para 2 meses ou para 1 mês, né? Então elas estão virtualmente, absolutamente insolventes nesse momento. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender, né? A cadeia produtiva, o supply chain, tem sempre algum elo da cadeia que ele é predominante, ele tem mais previsibilidade, tem mais caixa, tem mais capacidade de investimento, etc. E tal. Vai ter que haver, naturalmente, para esse elo da cadeia, um trabalho de sustentar a cadeia produtiva. Vou dar um exemplo. Uma grande empresa de alimentos, ela não vai sobreviver sem o pequeno varejo, ela não vai sobreviver sem o pequeno agricultor. Ela não pode deixar, por questão de sustentabilidade, ela não pode deixar esses 2 elos da cadeia morrerem. Ela vai ter que usar parte da sua saúde econômica, parte da sua capacidade de caixa, parte da sua capacidade de crédito para socorrer, sob pena de deixar de existir. Sob pena de deixar de existir, né? À medida em que a gente foi, ao longo dos anos, fazendo com que as empresas focarem muito no seu próprio core, né, e terceirizando as outras atividades, ela criou um ecossistema de empresas que são empresas sol, com vários outros astros ao seu redor. Essas outras empresas ao seu redor têm muito menos capacidade de caixa, obviamente, mas elas vão precisar ser socorridas, né? E não é só por uma questão, e aí que eu entro mais uma vez no conceito de sustentabilidade, que não é uma questão meramente assistencialismo ou de ser bondoso, de ser generoso, não. É a questão de a sustentabilidade é simplesmente a condição de fatores que possibilitam que você seja sustentável ao longo do tempo. E você deixar o seu contexto econômico, social e ambiental vivo é fundamental para que você seja sustentável ao longo do tempo. Então, assim, vai ter que haver um socorro muito grande, e não é só de governo, porque assim, tem governos que não têm possibilidade de fazer isso, possibilidade fiscal de fazer isso hoje. O governo brasileiro hoje tem pouca possibilidade de injetar o dinheiro que precisa injetar na economia. Ele tem que criar condições para que as empresas possam fazer isso e possam atrair investimentos.
do exterior que hoje são muito escassos. Então, assim, a gente hoje está sofrendo, a gente tem muito menos dinheiro de fora hoje que a gente poderia ter, dado a nossa capacidade econômica, nosso mercado econômico, nossa capacidade interna de mercado, né? A gente deveria ter muito mais dinheiro hoje vindo do exterior, que as pessoas estão segurando, né? Então, é o seguinte, tem um aspecto aí da sustentabilidade, não essa sustentabilidade, conforme eu falei, de chavão, de discurso, de uma coisa fake, mas a real, que é aquela seguinte, eu preciso manter o ecossistema em que eu estou inserido funcionando para que eu possa funcionar. E aí, o pequeno varejo, por exemplo, que é o que está sofrendo muito, né, ele vai ter que receber o socorro não só do Estado, não só da sociedade civil organizada, mas das próprias empresas que dependem dele, né? Quem vende comida, quem vende bebida, quem vende bem de consumo com baixo valor agregado, depende também, né? Os produtores, a agricultura, ela vai ter que receber algum tipo de auxílio, porque ela está numa cadeia de insumo absolutamente relevante para que as grandes empresas possam funcionar. Então, assim, eu acho que tem um aspecto da sustentabilidade, que é o da cadeia produtiva, ele vai responder muito pelo que você está falando, pela necessidade das empresas fazerem a sua parte, né? Mas também há de haver um papel do Estado, né, de possibilitar, não colocando só dinheiro, mas de criar condições para que isso aconteça. E aí tem muito a questão, a gente tem que rever muito a questão trabalhista no país, porque hoje a questão trabalhista é um empecilho incrível para o setor produtivo. A gente tem que rever muito a questão tributária, a reforma tributária, ela passa a ser absolutamente necessária, né? Absolutamente necessária, porque assim, o jeito que a reforma tributária, o jeito que o nosso sistema tributário funciona hoje, ele é uma anti-meritocracia. Ele vai lá e cobra de quem funciona bem e pode ser fiscalizado e vai aumentando a sonegação, vai aumentando a parte informal. Isso não pode acontecer, porque assim, a carga é tão grande que ele naturalmente alija parte dos players, né? Então, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo uma anti-meritocracia. Eu vou cobrando de quem funciona bem, eu vou cobrando eficiência dessa parte que funciona bem e vai premiando a informalidade. Dado que o enforcement também não é, o law enforcement não é o nosso forte, né? Então tem um quadro ruim nesse caso. Então, assim, eu acho que talvez fosse mais importante da nossa sociedade cobrar do governo menos helicóptero de dinheiro e muito mais condições e reformas administrativas tributárias e trabalhistas do que propriamente ir lá e ficar financiando. Dito isso, eu acho que a coisa do investimento na infraestrutura tem sido, ao longo dos anos, ao longo da história, uma receita que dá certo, né? E até porque o Brasil ele precisa de infraestrutura. Ele tem, de fato, um gap de infraestrutura. Não é, ele já deveria, mesmo se a gente tivesse crescendo 5% ao ano, ele já deveria investir muito em infraestrutura, não precisava de uma recessão para isso. Haja visto, quem lembra de 2009, a gente não tinha pneu para comprar, né? A gente não tinha... a gente estava completamente colapsado em termos de infraestrutura, logística, etc. Então, assim, o Brasil tem oportunidade enorme, mais que qualquer país de dimensões continentais, de direcionar um dinheiro grande para a infraestrutura agora, logística, e dar um choque na economia, e também de desregulamentalizar um pouco, ou regulamentalizar da maneira correta, a questão tributária, a questão trabalhista e, principalmente, a questão política. Perfeito. Bom, vamos terminar por um último aspecto que é ligado à saúde, e para chegar a isso vou partir justamente da parte política. Você estava falando que o papel do Estado vai aumentar, que meio ambiente é uma coisa fundamental, estamos todos de acordo, só que aqui no Brasil, outro aspecto que faz que o dinheiro de fora
não está tão disponível, e são as brigas permanentes que acontecem no sistema político brasileiro. E por que vou falar de saúde partindo disso? É que hoje, minha sensação é que a parte de saúde não é só uma história de médicos, como deveria ser, mas virou um aspecto de política. Ou seja, a cloroquina, não sei se funciona ou se não funciona, pessoalmente sou a favor, não sou médico, mas se o Bolsonaro é a favor da cloroquina, virá um remédio de extrema-direita. Aí a esquerda está contra a cloroquina porque está contra o Bolsonaro. Amanhã a gente vai descobrir outro remédio que vai ser oferecido pela esquerda, toda a direita vai estar em contra. Como vocês veem a nível de saúde essas próximas semanas e essa retomada a uma certa normalidade dentro do modelo que obviamente vai mudar? Gilberto ou Eduardo? Eu acho, na realidade, é que essa pandemia no Brasil foi altamente politizada. O que os governos estão fazendo no sentido de recolher dinheiro para construir hospitais de campanha e, a partir daí, a corrupção imperar, é uma vergonha. Dentro do Rio de Janeiro, nós temos vários hospitais federais, estaduais, enormes, vazios, com toda estrutura de oxigênio, era adequar os respiradores, se preciso fosse. Mas não. Hospitais grandes, conhecidos, Ipanema, Lagoa, Bom Sucesso, enfim, outros, estão lá vazios. Por que construir hospital de campanha? Primeira coisa. Em relação à droga, a hidroxicloroquina, isso aí foi ventilado mundo afora. Começou com Didier Raoult em Marseille, que é um remédio altamente, vastamente conhecida pelo mundo médico. É uma droga que tem 70 anos, que nós empregamos a rodo no norte brasileiro, que morre-se muito por malária no Brasil ainda. Em toda a África subsaariana, utilizamos a rodo. E é utilizada até hoje. Não é que a hidroxicloroquina vá matar o vírus, não. Mas tem uma potente ação anti-inflamatória. O que os patologistas, através dos exames, das análises feitas em cadáveres na Itália, observaram, a forma como o vírus agride o indivíduo começa pelos vasos sanguíneos, destrói os vasos sanguíneos e, a partir daí, começa a formar os trombos. E esses trombos, pela corrente sanguínea, são disseminados pelo corpo. Aí faz AVC isquêmico, arrebentos capilares pulmonares, faz insuficiência renal, todos vão para a hemodiálise, arrebenta o fígado também, enfim, a disseminação é muito grande. Tudo começa com trombo, tudo começa com agressão à parede do vaso. E como efeito anti-inflamatório, a agressão que a hidroxicloroquina tem, para alguns funcionam, para outros não. Se o problema é, e parece ser, a formação de trombos, tem que tomar trombolítico. Então, agora, o novo protocolo incluíram o trombolítico. Ora, não é mais fácil as pessoas que não têm sensibilidade ao ácido acetil salicílico, à aspirina, tomar uma dose diária em termos de 500 miligramas, que tem papel trombolítico, anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. É o papel da aspirina. Então, toda hora surge uma droga nova. Como o americano lançou, voltou a falar no Remdesivir, antiviral. É claro que nós buscamos esperança, falamos agora há pouco. Vai surgir uma vacina ou vai surgir um tratamento. Mas não pode se politizar em cima de uma droga. Além do mais, toda droga tem efeito colateral. Sem exceção, senão não seria droga. E quais são da hidroxicloroquina, que é uma cloroquina mais suave? Arritmias cardíacas, por exemplo.
Então, nós temos vários problemas. Quer dizer, essa pandemia está nos ensinando uma série de coisas, está revelando uma série de indivíduos políticos, ladrões, por exemplo. Está na hora de acabar isso no Brasil. Eu pensei que já tivesse em curso, mas as pessoas insistentemente querem ser corruptas. É impressionante. Quando o Alexandre falou, e concordo plenamente, foi uma pancada no mundo capitalista. Não tem dúvida. Os países capitalistas estão sofrendo enormemente. E ainda a absoluta maioria foi na água da orientação da OMS. Por que a Suécia não foi? Por que a Holanda não foi? A Coreia do Sul também não. O Japão, muito menos. E todos estão pagando muito caro. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, voltando aí à ciência, à neurociência, às emoções definidas lá atrás por Darwin, em que o que encabeça essa nossa pandemia é o medo, de fato, medo gerando incertezas, e o indivíduo, diante de incerteza, seu cérebro entra em ebulição. O emocional pira. E nós vamos ver aí o resultado disso breve. As outras emoções, como a raiva, a surpresa, o desgosto, enfim, são 6 emoções, independentes das suas culturas, definidas muito bem por Darwin. O mundo hoje só não vive alegria. E a emoção é o que nos conduz, juntamente com a esperança. Né? Então, o momento é um momento difícil, um momento novo. Não tem país do mundo capaz de estar preparado para uma pandemia. A demanda é muito grande, momentaneamente, e como toda pandemia, a curva é muito parecida com a curva de um sino, começa lentamente, vai ao topo e desce lentamente, enfim. E nas histórias das pandemias também não existem repiques. Passa. Igual um tsunami. Vem lento, agride, vai embora, deixa a cicatriz, acabou. Com ou sem ação governamental. E acredito piamente, como disse Bertrand, é a pandemia da mídia. Eu tenho certeza que, se nós não tivéssemos internet, o mundo estaria tocando normalmente. E a mídia se aproveitou, né? Arrebentando o emocional das pessoas. Nós vamos ter aí, sim, um mundo novo, talvez, mais reflexivo, talvez, olhando a saúde mais de perto, com certeza. As pessoas vão querer saber de suas comorbidades, se tratar mais, né? Focar no meio ambiente. As empresas vão estar mais presentes, sim, no âmbito social. Pode ser. Home office vai ser provocado, aguçado, continuado, implementado. Tenho minhas dúvidas, porque o ser humano precisa desse contato, somos seres sociáveis, precisamos interagir. Vários e vários executivos que adentram nossa clínica hoje, lá para o check-up, não aguentam mais ficar em casa. Vamos ver o que vem pós-pandemia, quais serão os ensinamentos. Fato é, o que sobrou disso hoje na prática? Como devemos nos proceder? Me lembra a história lá, Divina Comédia, de Dante Alighieri, em que o personagem dele, o doutor, usava uma máscara com aquele nariz enorme para se manter longe da peste. E hoje, em pleno século XXI, nós, civilizados, sairemos com as nossas máscaras no dia a dia até que a coisa se acalme. É uma repetição. 13. Obrigado, Gilberto. Não sei se Eduardo quer falar rapidamente alguma coisa para encerrar. Eu gostaria, assim, só de fazer um comentário. Primeiro, que o realinhamento
inclusive mencionar tanto pelo Alexandre quanto pelo Gilberto e até também pelo Beltrame, esse realinhamento, para mim, ele é geral. Ele não é um realinhamento só na questão econômica, não só na questão da sustentabilidade ambiental, na questão da saúde. O realinhamento é geral. Hoje, eu acho que o preço da atitude e politizar essa questão de saúde, como vem acontecendo no Brasil, esses políticos vão pagar um preço muito caro por isso. E quem estiver utilizando a pandemia como um instrumento político fora, ou seja, em outros países, também vai pagar o preço. Então, eu acho que vai ter um realinhamento até na questão política. Por quê? Porque, na verdade, eu só posso acreditar em alguém quando a pessoa, no momento mais difícil, me socorreu. Quando, na verdade, não houve esse socorro, e quando você comentou, Beltrame, com relação a essa liberação desses recursos para as pessoas mais necessitadas de R$600, para mim, primeiro que isso aí foi uma coisa absurda e pouco. Por quê? Porque, na verdade, o Estado ele funciona justamente para poder atender nos momentos de necessidade. Não é só para cobrar impostos, ou seja, quando o Alexandre colocou com relação à questão das reformas tributárias, reformas trabalhistas, é evidente que isso é pauta, não é de hoje, é pauta já de muitos governos anteriores, mas agora chegou, na verdade, um estrangulamento. Então, eu acho que essa questão política, essa questão da saúde, todo esse realinhamento, inclusive pessoal, enquanto você tem um problema lá em Copacabana, morrendo porque você tem uma quantidade de pessoas de terceira idade, aqui em São Paulo, que a periferia, que é um platô em São Paulo, e que as periferias, que nós temos 2,5 milhões de pessoas vivendo na linha da miséria, ainda nós não tivemos o Covid chegando nessas comunidades mais carentes. Mas, na hora que chegar, nós vamos ter um preço muito alto a ser pago. Vamos observar, Eduardo, essas comunidades, vamos observar, porque essas comunidades carentes são muito ricas e jovens. O idoso não tem meio ambiente ali capaz de manter o idoso vivo, entendeu? É bala perdida, é bala direta, é virose, é tuberculose, é fome, é tudo junto. O idoso não perdura no meio ambiente parecido. Normalmente. De qualquer forma, é o que eu estou dizendo. Eu acho que vai ter um realinhamento geral, ou seja, a política vai mudar, a saúde vai mudar, o ser humano vai se readaptar, né? Nós vamos ter pessoas que não estejam preparadas psicologicamente, que vão ter traumas pela frente, outras vão se adaptar. Eu fiz um estudo uma vez da readaptação daquele que, na verdade, sempre teve a liberdade, de repente tem a sua liberdade restrita dentro de um presídio, por exemplo, e que na primeira semana é ruim, na segunda, na primeira é péssima, na segunda é ruim, na terceira ele está adequado. Isso vai acontecer também na sociedade. Nós estamos fazendo uma reeducação em todos os sentidos. Então, para mim, o que eu acho importante nós observarmos não é só a questão da pandemia, é observarmos as reações e as modificações do ser humano, das empresas, dos governos, ou seja, essa é a nosso maior desafio, é observar quais são as modificações e a agilidade no agir. Nós percebemos, e você mesmo disse, alguns países que tiveram uma agilidade na ação conseguiram, na verdade, Portugal, Europa. Portugal fez o dever de casa, fez lá o que tinha para fazer, e hoje você tem, na Europa, hoje você tem um país que é um exemplo em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, eu acho que há um realinhamento de forma geral. Eu acho que nós temos que, na verdade, nós vamos ter que se reeducar. Nós vamos ter que aprender muitas questões que vão ser ainda levantadas daqui para frente, porque eu acho que o impacto ainda, nós tivemos um impacto da pandemia, mas não tivemos o desdobramento dessa impactação que nós estamos tendo hoje. Então, nós vamos, na verdade, nós vamos ter que reaprender tudo, nós vamos ter que observar, nós seremos observadores. Quem passar por isso, porque hoje ninguém tem a segurança de que vai sobreviver. Essa que é a grande verdade, ninguém tem. E a única forma que tem é se precaver, né? Se prevenir, ou seja, poder
se manter seguro para que possa passar por isso. E aí nós vamos observar quais serão as próximas ações. Para mim, é a percepção que eu tenho em relação a tudo que está acontecendo. Eduardo, olha só, pelas histórias das pandemias, toda pandemia passa e a vida se impõe, sempre. Claro que nós vamos sobreviver. Uma parcela muito pequena da sociedade vai ser vítima, enfim, dentro, normalmente, dessa faixa que nós falamos. Isso é certo. Muito obrigado aos três. Então, chegamos ao final dessa live. Obrigado. Espero que tenha sido útil para vocês três e quem nos assiste. E nos encontramos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Bertrand. Abraço, Gilberto. Abraço, Alexandre. Obrigado. Eduardo, Gilberto, Bertrand. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Bom, Obrigado. Amém. Vou TV também.